Amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, amigos e amigas, que a graça maravilhosa do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Amados, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas inscrições, muito obrigado por assistir meus vídeos. Que a mão do Senhor traga sobre você e sua casa bênçãos sem medidas. E que, acima de tudo, você sinta-se amado e abraçado por Deus como um pai que cuida de cada um dos seus filhos. Então, que Deus continue hoje cuidando de cada um de vocês. É o meu desejo, a minha oração. Deus é contigo. Quando vejo o amor se esfriando no mundo, eu sei que ele vem. Quando vejo o ódio aumentar, eu sei que ele vem. A palavra é fiel, já nos orientou, é a bússola do Senhor. Ele vem, sim, ele vem, mas como estaremos eu e você? Vem nas nuvens do céu, ele vem, como já prometeu, ele vem, todo olho verá, ele vem e não vai demorar. Quando vejo os lares desfeitos no mundo, eu sei que ele vem. Quando vejo os filhos contra os seus pais, eu sei que ele vem. Quando a pura mentira é a palavra final, se não há mais princípios nem moral, ele vem, sim, ele
Ore comigo. Maravilhoso Deus, querido Pai, Criador dos céus e da terra. A nossa gratidão ao Senhor por tudo que Tu és para nós, por tudo que fazes em nós, por tudo que o Senhor é para este mundo, o Criador, o Redentor, o nosso Salvador, o nosso Deus, nosso Pai, o nosso Pastor. Pai, estamos em momentos difíceis, em que o ser humano está cada vez mais inquieto e ansioso, porque o futuro se afigura para nós tenebroso, incerto, inseguro, desesperançoso. Mas, Senhor, queremos colocar a nossa vida no Teu altar. Queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos, para que o Senhor continue sendo o nosso Pai, nosso Deus, nosso Pastor, o Senhor da nossa história. Que o Senhor hoje olhe para cada um de nós com um olhar de compaixão e piedade, com um olhar de misericórdia, com um olhar de bondade. Faze resplandecer o Teu rosto sobre nós, Senhor, e dá-nos a Tua bênção, a bênção da saúde, a bênção da cura, a bênção da prosperidade, a bênção, Senhor, da alegria e da felicidade. Somos Teus, Pai, e estamos em Tuas mãos, então supre cada uma das nossas necessidades. De fato, Senhor, dê-nos aquilo que nós precisamos, não o que nós queremos. Que a Tua vontade soberana, Senhor, se cumpra em nossa vida. Mas, Pai, visita esse Teu filho, essa Tua filha que assiste a essa mensagem. Vê as suas necessidades, vê as suas lutas, vê as suas dores, as suas lágrimas. E derrama uma bênção especial sobre esse Teu filho, sobre essa Tua filha. Cuide de cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos em nossas fraquezas e dificuldades. Ajuda-nos em nossos projetos, em nossos planos, em nossas escolhas. Dá-nos a iluminação da Tua palavra, que possamos fazer corretamente a Tua vontade. E que a Tua verdade, Senhor, seja viva em nosso coração. Ajude-nos, Senhor. Socorra-nos. Visite também aqueles que estão hospitalizados, acamados em casa ou encarcerados. Que a mão do Senhor traga bênção e vitória e alegria a todos os Teus filhos e filhas que assistem essa mensagem. E agora, Senhor, queremos abrir a Tua palavra. Queremos estudar o Teu livro santo. Por favor, Senhor, fale conosco, que o Espírito Santo, Deus confortador, Deus consolador, Deus intercessor, Deus convertedor, que Ele toque o nosso coração agora com a brasa viva do Teu altar para nos purificar, para nos iluminar, para entendermos aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Fala conosco e abençoa-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 24, versículo 35 e 36. Versículo 35, Jesus Cristo disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Versículo 36, mas a respeito daquele dia, ninguém sabe, nem o dia e nem a hora. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, somente o Pai. Versículo 37 diz: como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Amados, duas coisas importantes nesse texto aqui. Primeiro, todos os acontecimentos previstos por Jesus Cristo no capítulo 24 de Mateus.
já se cumpriram totalmente ou parcialmente. Observe o que eu estou dizendo. Todos os acontecimentos previstos por Jesus Cristo no capítulo 24 de Mateus já aconteceram totalmente ou parcialmente. Mas todos já aconteceram. Seja de modo total ou de modo parcial, todos já aconteceram. Renivaldo, mas e a pregação do Evangelho? Hoje nós temos a pregação do Evangelho presente em mais de 225 países. Portanto, então essa profecia, ela não se cumpriu totalmente, mas ela já se cumpriu. Em outras palavras, a gente pode dizer que ela é a parte final do cumprimento dos acontecimentos previstos por Jesus Cristo. Então ele disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, porém, todavia, as minhas palavras não passarão, sem que aconteça, sem que se cumpra. Jesus Cristo prometeu em Mateus 24, verso 35, que a palavra dele não voltaria vazia. Isaías capítulo 55 também fala, Deus fala, a palavra que sair da minha boca não volta vazia, sem cumprir o seu propósito. Isaías 34, verso 16, Deus disse que ele mesmo falou e ele mesmo cumprirá através do Espírito Santo. Portanto, a palavra de Deus se cumpriu ou está se cumprindo literalmente, totalmente em todo o planeta Terra. E aí você pode fazer uma análise do capítulo 24 de Mateus. Jesus Cristo falou de vários acontecimentos, nós poderíamos listar aqui pelo menos 10 acontecimentos, né? Ele falou de guerras, ele falou de rumores de guerras, ele falou de perseguição, ele falou de fome, ele falou de doenças, ele falou de apostasia, ele falou do aumento do pecado, ele falou da pregação do Evangelho, ele falou da perseverança, ele falou da negligência humana e dos problemas socioeconômicos. Jesus Cristo falou da desigualdade. Então, todos os acontecimentos previstos em Mateus 24 já se cumpriram, ou parcialmente ou totalmente. A palavra de Deus é fiel. Jesus Cristo diz: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Essa é uma promessa certa. Você, ao ler a Bíblia, e aliás, eu costumo dizer que você e eu não podemos passar um dia sem ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a voz de Deus dirigindo os acontecimentos deste mundo, mas é também a mão de Deus, é a voz de Deus dirigindo a sua história, a minha história. E o final dessa história não pode ser destruição. O final dessa história não pode ser caos. O final dessa história, de acordo com Mateus 24, não é caos. Embora o caos esteja previsto. Jesus Cristo falou da apostasia. Haveria apostasia, porque a apostasia é o afastamento da verdade. É desviar-se do caminho certo. Lógico que se você se desvia do caminho certo, o que automaticamente acontece comigo e com você é que nós entramos no caminho da perdição, no caminho da morte. Aí a vinda de Jesus Cristo, os acontecimentos prevêem que você tem duas escolhas, tem duas opções. Ou você escolhe o caminho da vida para ter a vida, ou você escolhe o caminho da morte para desfrutar da morte eterna. E Deus é tão maravilhoso, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é compaixão, que Ele nos dá a liberdade de dizer sim para Ele ou não para Ele. Vimos na mensagem anterior. Podemos negar a Deus,
podemos rejeitar o perdão, podemos rejeitar a cruz, podemos rejeitar a salvação. E aí Deus nada pode fazer por nós. Porque sem arrependimento não há como Deus perdoar você. E se você não sente tristeza por ser um pecador, então Jesus Cristo morreu em vão por você. Então, o final de Mateus, Jesus propõe vida e morte, mas o desejo de Deus é que você alcance a vida. Ezequiel capítulo 18, final do capítulo 18, se eu não estou enganado, versos 24 e 25, ou é 22 e 23, Deus diz que Ele não tem prazer na morte de ninguém. Ezequiel 33, versículo 11, Deus diz que não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta e viva. E Ele ainda faz um apelo: convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque morreríeis. Eu não tenho prazer na morte, diz o Senhor Deus dos Exércitos. Então, se Deus não tem prazer na morte, Deus não tem prazer na destruição. E aí, o que Deus oferece para o ser humano? As duas opções. Ele propõe a vida, e para você ter a vida eterna, Ele fez de tudo para você ser salvo. Primeiro, Ele criou você à imagem dEle, a imagem e semelhança. Quando você e eu fomos criados por Deus, nós fomos criados perfeitos. Não havia um traço de defeito no ser humano ao ser criado por Deus. Física, intelectual e espiritual, Adão e Eva eram perfeitos. Em simetria, em inteligência, em sabedoria, em entendimentos, eles eram perfeitos, mas eram livres. E como seres livres, Deus disse para eles: olha, todas as árvores vocês podem comer, todas as árvores. Mas esta árvore aqui, eu gostaria que vocês não comessem, porque se você escolher comer dessa árvore, veja que o texto é muito claro, no dia em que você comer desta árvore, então Deus disse que Ele podia comer de todas as árvores, mas Ele restringiu aquela. Eu gostaria que você não comesse dessa daqui. Essa daqui é uma árvore que eu digo a você: não coma, porque no dia que você dela comer, você vai me desobedecer. E a desobediência vai trazer para você a morte. E eles escolheram desobedecer, porque eram livres. Deus não trabalha com robôs. Deus não trata o ser humano como autômatos, máquinas que só obedecem sem nenhum poder de escolha. A predestinação bíblica é: Jesus Cristo veio para salvar a todos. Esta é a graça estendida a todo pecador. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Essa é a graça estendida. Todo que nele crê. Agora, se você não crê, se você rejeita, o que resta a você é afastamento de Deus, é separação de Deus. Deus não pode trazer você para perto dele. Deus não pode dar a você a vida eterna se você escolheu o caminho da morte eterna. Mas a palavra de Deus, Jesus Cristo disse: a minha palavra não passará. Deus propõe a vida eterna a todo pecador. Então Jesus Cristo veio uma vez para tirar os pecados. Essa é a graça estendida. Deus oferece a todo pecador o perdão gratuito de todos os seus pecados e a vida eterna na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vinda será literal. Existem vários textos da Bíblia que provam que Jesus Cristo vem literalmente. Veja o verso 27 aí de Mateus 24. Diz assim, verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ora, o relâmpago é visível. Quando o relâmpago raia no céu, quando ele desfere os seus raios cortando a tempestade, todo mundo vê.
E Jesus Cristo disse: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ela é visível. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Então a vinda de Jesus Cristo é literal. Primeiro, ela é literal, ela é visível. Então, vai acontecer, de fato vai acontecer, porque Jesus Cristo falou. E tudo que ele falou já se cumpriu, ou totalmente ou parcialmente, em termos de acontecimentos. Então, o último acontecimento previsto por Jesus Cristo é seu retorno a essa terra. O último dos acontecimentos previsto por Jesus Cristo, depois de todas as coisas acontecerem socialmente, politicamente, economicamente, espiritualmente, religiosamente, Jesus Cristo disse: então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Esse é o maior acontecimento da história da humanidade. E por ser um grande acontecimento, o que acontece é que o ser humano se achou no direito de marcar datas para esse acontecimento. Tudo bem, Jesus Cristo vai voltar, então o ser humano já concorda que Jesus Cristo vai voltar. Ora, se ele vai voltar, então queremos saber quando. Só que Jesus Cristo disse em Mateus 24, verso 36, acerca desse dia, acerca da hora da volta dele, ninguém sabe. Nem os anjos sabem. E aí o que acontece é que Satanás hoje tem induzido, hoje não, né, de muito tempo, Satanás tem induzido homens e mulheres a marcar datas para a volta de Jesus Cristo. Ou seja, o ser humano tentando controlar Deus e controlar os acontecimentos da história marcados que deveriam ter cumprimento pela ação de Deus, não a ação humana. Não são as ações humanas que determinam o fim do mundo. São as ações de Deus na história que determinam um novo começo para o nosso mundo. Aliás, a Bíblia apresenta que Deus vai criar novo céu e nova terra. Portanto, o caos que a ciência prevê, as tragédias e a destruição final, como previstos pelos homens, nada tem que ver com o projeto de Deus. Assista a minha série O Espírito Santo 2022, Vou Ser Cheio do Espírito Santo 2022, e onde eu explico claramente que Deus tem um projeto para nós. E o projeto não é destruir, o projeto é salvar, é santificar, é glorificar. Deus não tem prazer na morte, Deus tem prazer na vida. Então Deus quer a felicidade de todo ser humano. Então o que Deus planejou para esse mundo é salvação, vida eterna, é um novo começo. Longe do pecado, longe do mal, longe da morte, longe de tudo que traz infelicidade, longe de todo sofrimento. A morte já não existirá, já não haverá dor, nem lágrima, nem sofrimento, nem luto. Apocalipse capítulo 21, versículo 3, Deus propõe isso para a terra. Agora o ser humano, desesperadamente, corrupto, como diz Jeremias 17, versículo 8 e 9, tem marcado datas para Deus acabar com o sofrimento, para Deus destruir a terra, para Deus acabar com o mal. Né? Um deles foi Joaquim de Fiore, que em 1260 disse que Jesus Cristo iria implantar um reino de felicidade na terra entre 1260, entre 1200 e 1260. Esses profetas, observe,
todos os profetas, eles previam uma destruição. Quando, na verdade, a Bíblia... Leia Mateus, capítulo 24. Eu convido você a fazer uma análise sozinho. Leia versículo por versículo. Embora Jesus Cristo fale de guerras, embora ele fale de tragédias, embora ele fale de apostasia, embora ele fale de pai contra filho, filho contra pai, do homem matar por causa daqueles que seguem o Evangelho, embora Jesus Cristo tenha falado da fome, das pestes, das doenças, ele falou de esperança. Ele falou de salvação, ele falou de alegria, ele falou de um novo começo. Ele falou do fim da maldade, da dor, das lágrimas, do sofrimento. Leia Mateus capítulo 24 e 25, você vai ver que Jesus Cristo oferece esperança, Deus oferece esperança. Interessante que esses profetas, eles focam o lado negativo da profecia, em que Deus vem para destruir. Deus não vem para destruir nada. Deus vem para recomeçar, para reconstruir, para renovar a terra. O outro foi em 1504, o Sandro Botticelli, que também falou sobre Jesus Cristo implantar um reino aqui na terra. Em 1533, engraçado que 1533, através de um estudo das pirâmides de Gizé, observe, as pessoas agora começam a observar os acontecimentos, observar as construções, observar o desenvolvimento socioeconômico, apontando para um fim trágico para a Terra. Mas nesse fim trágico, em 1533, um grupo de cristãos lá em Estrasburgo, na Alemanha, né, disseram que Deus viria em 1533 resgatar os 144 mil e destruir o restante da humanidade. Então haverá salvação apenas para 144 mil que moram inclusive em Estrasburgo ou na Alemanha, e o restante da humanidade será queimada no fogo. Em 1892, nós temos Charles Piazzi Smith, que apontava que o fim do mundo era uma realidade entre 1892 e 1911. O mundo vai acabar. O mundo vai acabar. O mundo vai acabar. Não se fala na vinda de Jesus Cristo aqui entre 1892 e 1911. Fala-se da destruição total da terra. Alguma coisa extraordinária vai cair na terra e vai queimar tudo. 1982, Pat Robertson falou que Deus iria executar o juízo final em 1982. Ele começou a pregar que 1982 era o fim da humanidade. Era o juízo final, que Deus iria executar o juízo final. 2000 chegará e 2000 não passará. Profecia antiga, né? Muita gente... Eu mesmo, quando criança, ouvi muito falar disso. E Renivaldo, por que você não fala de 1844? Meus amados, 1844 é um ponto controverso na história. Por quê? Existia uma profecia de 2.300 anos dizendo que aconteceria algo extraordinário em 1844. A profecia de 2.300 anos prevista em Daniel capítulo 8 e Apocalipse capítulo 11, capítulo 11 fala de um tempo de perseguição religiosa, fala de um tempo de destruição da verdade. Daniel 8, verso 12, fala que a verdade seria lançada por terra, mas essa verdade seria restaurada em 1844 e que o santuário seria purificado. Essa era a temática da profecia. A profecia apontava para dois acontecimentos: restauração da verdade e purificação do santuário.
os intérpretes dessa profecia, Guilherme Miller e seu grupo de milleritas da Igreja Metodista, definiram que 1844, com a restauração da verdade e purificação do santuário, culminaria com a volta de Jesus Cristo em 1844. Lembrando que a verdade começou a ser restaurada em 1798, cumprimento da profecia dos 1260 anos. Então, nesses 40 anos, 40 e poucos anos de pregação do Evangelho, 46 anos de pregação do Evangelho, ou de restauração da verdade, né, do fervor religioso restaurado, de volta à Bíblia. Então eles concluíram que esse período de renovação da fé culminaria com a purificação do santuário em 1844 e que o santuário era terra. Como o santuário era terra, na interpretação de Guilherme Miller e seu grupo, então eles disseram: Jesus Cristo vem purificar a terra. Então, houve um erro de cálculo? Não. Houve erro de interpretação do acontecimento. Eles concluíram que 1844 era o fim da história da humanidade e o começo da história dos filhos de Deus. Jesus Cristo viria resgatar os salvos. Mas a profecia não apontava para isso. A profecia apontava para dois acontecimentos: purificação do santuário, que nós hoje interpretamos como sendo o juízo investigativo começado por Jesus Cristo, que é a purificação dos pecados de todo o povo de Deus, desde Adão até o último ser humano vivente nessa terra antes da volta de Jesus Cristo, e restauração da verdade. A verdade seria restaurada, verdades esquecidas, que só Jesus Cristo salva, o batismo é por imersão, os mortos não estão no céu, né? A ressurreição é uma realidade, Jesus Cristo morreu por nossos pecados e vai voltar. Então, verdades que estavam esquecidas, abandonadas ou soterradas pelas mentiras do século da Idade Média, né? Da chamada Idade Escura, do período de 1260 anos de perseguição religiosa, essas verdades seriam restauradas. Então, 1844, o erro de Miller não foi dizer que Jesus Cristo iria voltar, ou que Jesus Cristo ia purificar o santuário. O erro dele foi dizer que a purificação do santuário era a volta de Jesus Cristo, a limpeza da terra. Não. Então esse foi o erro deles. Associar a purificação do santuário, que é o juízo investigativo no céu, com a volta de Jesus Cristo. Esse foi o erro deles. Dizer que a purificação do santuário era a volta de Jesus Cristo. A profecia não dizia isso. A profecia apontava para dois acontecimentos: purificação do santuário, início do juízo investigativo e a restauração da verdade. Aí nós temos a profecia de 2012. Nossa, quanta gente morreu, quanta gente sofreu por causa da profecia maia de 2012. E a profecia maia de 2012 apontava que depois de 5.127 anos da história, haveria uma mudança de ciclo. Então a terra seria destruída para iniciar um novo ciclo. Nossa, que tragédia! O ser humano ligando um acontecimento glorioso à tragédia. E agora nós temos a outra profecia, a profecia dos 6.000 anos de história da terra. De acordo com os estudiosos, teólogos e escatologistas, dizem que em 2027 a Terra completa 6.000 anos. E aí nós temos uma citação no livro Grande Conflito, em que é dito que depois de 6.000 anos de história do pecado, nós teremos um 7º milênio de descanso para a Terra. Ora, se o 7º milênio é de descanso para a Terra, a profecia não pode ser da volta de Jesus Cristo, porque a vinda de Jesus Cristo agora
é para dar a vida eterna a todo aquele que crê. Portanto, 2027, eu digo a você claramente, Jesus Cristo não vem em 2027. Por quê? As profecias de Mateus já se cumpriram, é verdade? Mas as profecias de Apocalipse 15 e 16 e Apocalipse 6 ainda não se cumpriram. Apocalipse 13, inclusive, fala da união religiosa entre espiritismo e cristianismo apostatado. E ateísmo. Haverá uma união religiosa de ateus, cristãos e espíritas, formando uma aliança mundial para trazer paz à Terra. Essa profecia ainda não se cumpriu. Há uma profecia em Apocalipse, capítulo 14, versículos 7 a 12, em que Deus está exercendo um juízo sobre a terra. E esse juízo não acabou, porque Apocalipse 15 fala que esse juízo só acaba por volta da terceira praga. Terceira, quarta praga, Deus encerra o juízo. Porque quando as pragas começarem a cair, as 7 últimas pragas, pragas que são específicas, para um tempo específico, para grupos específicos da terra. A praga não é para todos, a praga tem destino certo, momento certo. Então Deus ainda não derramou as pragas. Portanto, nós não podemos dizer que Jesus Cristo vai voltar em 2027. Aliás, Jesus Cristo deixou claro, acerca daquele dia e hora ninguém sabe. O derramamento do Espírito Santo, a conclusão da pregação do Evangelho a todo mundo, pode acontecer daqui até 2027? Pode. Mas, embora os últimos acontecimentos da história da Terra sejam rápidos, conforme a profecia bíblica, Mateus capítulo 24, Jesus Cristo falou que se aqueles dias não fossem abreviados, se eu não estou enganado aí, versículo 25, versículo 26, ele fala que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Então, mas, ele disse, ninguém sabe o dia nem a hora. É loucura o ser humano ficar marcando tanta data. Quanta decepção, quantas pessoas se perderam por conta dessa marcação de datas. Os de 1260, os seguidores de Joaquim de Fiore, nossa, todos eles começaram a zombar de Deus. Em 1504, os seguidores de Sandro Botticelli se tornaram cada vez mais incrédulos. E, aliás, observe que em 1504, aqui nós temos um começo da reforma cristã. Mas você se lembra que aí nós tivemos as cruzadas em 1600, 1633, nós tivemos as cruzadas aí começa a surgir o iluminismo, começa a surgir as filosofias iluministas, humanistas. Deus começa a sair do centro da história e o ser humano começa a se tornar cada vez mais incrédulos. Por quê? Porque eles estavam decepcionados com seus líderes religiosos que apontavam acontecimentos que Deus nunca tinha previsto. Mesmo em 1844, aqueles que acreditaram nas profecias de Miller, quantas pessoas começaram a zombar da fé, quantos deixaram a religião, quantos se tornaram apóstatas, incrédulos, e foi em 1849 que surgiu a doutrina espírita. Em 1848 surgiu a doutrina da origem das espécies, evolucionismo. Percebe que o ser humano, levado pelo diabo a marcar datas para a volta de Jesus Cristo, tem como objetivo desviar você da verdade, desviar você da fé, levar você para o mundo da incredulidade. Quantas pessoas se decepcionaram no ano 2000, quando Jesus Cristo não veio? Quantas pessoas hoje estão cada vez mais incrédulas com a religião, porque as profecias do Maia de 2012 não se cumpriram? Quantas pessoas se perderam em 1533, porque disseram que Jesus Cristo voltaria para resgatar os 144 mil?
Mas quem são esses 144 mil? Onde eles estão? É literal esse número de Apocalipse 14 e Apocalipse 7? É literal 144 mil? Então, quando o ser humano começa a marcar datas para os acontecimentos que Deus previu, que era da ordem dele, do cunho dele, da presciência dele, o diabo usa esses acontecimentos de forma distorcida para levar o ser humano a duvidar e descrer no nome de Deus. Rejeitar a Deus, negar a Deus e abandonar a fé. Por se multiplicar o pecado, Jesus Cristo disse, o amor se esfriará de quase todos. Essa é a questão. E aí nós temos essa data agora de 2027. Eu digo com toda certeza, meus irmãos, amigos, quando eu leio a Bíblia, eu não vejo como Jesus Cristo voltar em 2027. Ele pode voltar até hoje, para mim, porque eu posso dormir hoje. Hoje, eu posso dizer não para Deus negando a fé. Então, a porta da graça pode se fechar para mim, porque eu digo, Deus não existe. Eu não creio em Deus. Deus é uma mentira. Deus é um engano. Então eu fecho a porta da graça para mim. Posso morrer ou posso negar a Deus. Ou pode acontecer também de Deus, pela minha rejeição, pela minha rebeldia, julgar meu livro no céu e dizer assim, bom, esse aqui não quer a salvação. Então são 3 formas de negar a Deus, de fechar a porta da graça. Negar a Deus, morrer ou passar pelo juízo. Então, se Deus hoje abrir meus livros e no livro estiver escrito que eu rejeitei a Deus, que eu não quero a salvação, que eu nego a Jesus Cristo, que eu nego o perdão, que eu não sou um pecador, então Deus vai bater o martelo lá. Esse aqui negou, esse aqui não quer. Então a gente pode fazer isso. Agora, os acontecimentos mundiais ainda não apontam para uma vinda iminente de Jesus Cristo. Veja, eu falei vinda iminente. 2027 está bem aí. Daqui a 5 anos. Muita coisa pode acontecer em 5 anos? Pode. Deus pode derramar o Espírito Santo? Pode. Agora, olhe para a situação da igreja atual. A igreja atual está sendo reavivada e preparada para derramamento do Espírito Santo? A igreja atual não está acariciando o pecado e o mundanismo dentro das suas portas? Então Deus precisa primeiro renovar o crente, reavivar a sua igreja e depois derramar o Espírito Santo. É verdade que em 2022 eu tenho observado nas redes sociais, há uma pregação mais efetiva acerca do Espírito Santo, né? Existem hoje vários canais aí pregando a vinda do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. As músicas cristãs hoje estão bem centralizadas, voltadas para o Espírito Santo, mas é uma profecia. Joel 2 e Atos 2, Deus fala do derramamento do Espírito Santo como preparação para o derramamento das pragas. A terra precisa ser iluminada, Apocalipse 18, versículo 1 a 4, a terra precisa ser iluminada com a verdade. Então a pregação da verdade, de Apocalipse 14, fala da pregação da verdade, né? Adorar aquele que fez o céu e a terra, guardar o sábado, né? Então existem profecias que apontam que não vai ser tão rápido assim. Não sei se vai ser daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos ou 30 dias. Deus pode fazer tudo no estralar de dedo. Pedro diz, 2 Pedro capítulo 3, que 1000 anos para Deus é como um dia de ontem que foi, né? Ou como o dia de hoje, ou como uma neblina. Então é como um minuto para Deus. Um dia é como um minuto, e um ano, 1000 anos como um dia. Agora Deus pode fazer tudo rápido, mas eu não acho que a gente deva marcar datas. Jesus Cristo disse, como foi nos dias de Noé,
Deus estabeleceu 120 anos de graça para os antediluvianos. Mas o dilúvio aconteceu por volta do... Deus ainda deu quase um ano de graça para aquele povo se arrependerem. Os animais entraram na arca. Depois Deus deu mais 7 dias para que eles pudessem, quem sabe, analisar a entrada dos animais e se converter. E finalmente Deus fechou a porta. E aí 7 dias depois que a porta foi fechada, veio o dilúvio. Veja quanto Deus foi paciente, esperando um pouco mais, esperando um pouco mais. Os israelitas ficaram no Egito, era para ficar 400 anos. Na verdade ficaram 430, porque Deus estava dando tempo aos cananitas para se converterem, para se arrependerem, para mudar o coração, e Deus não destruiu os cananitas. Então o tempo que Israel ficou no Egito era tempo de graça e oportunidade para os cananitas. O próprio Israel, lá na Babilônia, a profecia previa que eles deviam ficar 70 anos. Mas quando chegou com 65 anos, Deus libertou Israel 5 anos antes. Então, Deus pode fazer o que Ele quiser, está no conceito dEle, está na presciência dEle, na determinação dEle, Ele faz o que quiser. Agora, Jesus Cristo disse, não marque data. Não, Jesus Cristo vem literalmente, e a vinda de Jesus Cristo é para salvar. E todo ser humano precisa se preparar para esse dia. É hoje que eu e você temos que nos preparar. Amados irmãos e irmãs, não sei quanto a você, mas eu creio na volta literal de Jesus Cristo. Ela é visível, ela é real, ela é literal e ela é poderosa, mas a vinda de Jesus Cristo é para salvar. Leia a Apocalipse, que mostra claramente que ele vem com um galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, versículo 12 a 14. Ele vem com um galardão, ele vem com a vitória para os filhos dele. Daniel capítulo 7, verso 25, Jesus Cristo diz que vem dar o reino aos filhos dele, aos santos do Altíssimo. A vinda de Jesus Cristo não é para destruição. Então essas datas marcadas pelo ser humano tentando controlar a Deus, fazer de Deus um fantoche, só leva você para longe de Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso na semana que vem, porque o tema é extenso e eu quero falar um pouquinho mais dessas profecias de Apocalipse, porque Jesus Cristo vem e Ele vem para nos dar a alegria de viver com Ele para sempre. Maravilhoso Deus, nosso querido Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por tudo que és para nós, por tudo que fazes em nós. E obrigado pela profecia de Jesus Cristo voltar a esta terra. Obrigado, Senhor, pelos acontecimentos mundiais que apontam que Ele está às portas, que Ele está vindo buscar seus filhos. Obrigado, Senhor, pelo cumprimento profético que nos dá esperança e alegria. Ajude-nos, Senhor, a ficar firmes, a perseverar, a vigiar, a conservar o que temos, a permanecer fielmente nas doutrinas de Jesus Cristo. Ajude-nos, ó Deus, a amá-lo de todo o nosso coração e a ansiar pelo seu retorno. Nós oramos e agradecemos ao Senhor no doce nome de Jesus Cristo. Amém.